Os vulcões majestosos e imponentes são fenômenos naturais que desempenham um papel crucial na dinâmica da Terra. Essas formações geológicas resultam da atividade magmática sob a crosta terrestre, liberando gases, cinzas e lava durante erupções espetaculares. Essas maravilhas naturais desempenham um papel fundamental na formação e renovação da crosta terrestre, contribuindo para a criação de novas terras e influenciando o clima global. Apesar de sua beleza fascinante, os vulcões também representam desafios para as comunidades próximas, pois suas erupções podem resultar em desastres naturais, exigindo medidas de precaução e monitoramento constante. Atualmente, estima-se que existam cerca de 1.500 vulcões ativos no planeta, distribuídos em diversas regiões. Krakatoa é uma ilha vulcânica localizada no Estreito de Sunda, entre as ilhas de Java e Sumatra, na província de Lampung, na Indonésia. O nome também é usado para se referir ao grupo de ilhas circundantes, que consiste nos restos de uma ilha maior composta por 3 picos vulcânicos que foi destruída numa erupção catastrófica em 1883. Em 1927, uma nova ilha, Anak Krakatau, emergiu da cratera formada em 1883 e é o local da atual atividade eruptiva. A formação tem mais de 324 metros de altura e aumenta cerca de 5 metros a cada ano, havendo possibilidade de alteração. No entanto, após a erupção e subsequente explosão em 22 de dezembro de 2018, cerca de 2/3 do vulcão ruiu, desencadeando um tsunami que baixou a altura do cume do vulcão para 110 metros. Na madrugada de 11 de abril de 2020, o Krakatoa entrou em erupção após uma violenta explosão. A nuvem de fumaça e cinza subiu até 15 quilômetros na atmosfera, segundo agências de monitoramento. A origem do nome indonésio Krakatoa não é clara. A ilha desapareceu quando o vulcão homônimo, supostamente extinto, no Monte Perguevata, entrou em erupção em 26 de agosto de 1883. É considerada a segunda erupção vulcânica mais mortal da história e a 6ª maior do mundo. A erupção e explosão contínuas duraram 22 horas e mataram mais de 36 mil pessoas. Sua explosão jogou pedras a cerca de 27 quilômetros de altura, e o som da última grande explosão foi ouvido a 5.000 quilômetros de distância, na Ilha Rodrigues, onde os moradores foram surpreendidos pela explosão, pensando que significava uma batalha naval. Houve vários relatos de ruptura de tímpanos em um raio de 15 quilômetros. O barulho também atingiu Austrália, Filipinas e Índia. A maioria das vítimas foi causada pelo tsunami e não pela erupção que destruiu 2/3 da ilha. Ondas de tsunami de erupções vulcânicas foram observadas no Oceano Índico, no Oceano Pacífico, na costa oeste dos Estados Unidos, na América do Sul e até no Canal da Mancha. Eles destruíram tudo em seu caminho e levaram até 600 toneladas de blocos de coral para a costa. O terremoto foi sentido em Liverpool, na Inglaterra, em alguns territórios africanos e em partes do Canadá, mas não ocorreram grandes deslizamentos de terra. De acordo com registros climáticos e pesquisas recentes, as temperaturas globais caíram 1 grau Celsius devido às enormes quantidades de gases e partículas libertadas na atmosfera durante as erupções vulcânicas. Um novo complexo vulcânico chamado Anak Krakatoa pode ser mais poderoso que o antigo Krakatoa, afirmam os cientistas. Com a antiga explosão, 3 montanhas se tornaram uma só, formando uma cratera de 50 quilômetros de profundidade no subsolo, que é um enorme depósito de lava. Acredita-se que partes da população mundial e a maior parte da flora e da fauna do mundo poderiam ser prejudicadas se o Anak Krakatoa se aproximasse da altura de seu pai e se ocorresse uma nova grande erupção desta magnitude. Anak Krakatoa é um vulcão extremamente ativo que está quase sempre no nível de alerta 2. Os cientistas não podem dizer com certeza quando ocorrerá uma grande erupção, mas disseram que sim. Em 22 de dezembro de 2018, 2/3 do vulcão Krakatoa ruíram e afundaram no mar, provocando um tsunami no Estreito de Sunda, na Indonésia. As enormes ondas causaram 429 mortes, 128 desaparecidos e 1.459 feridos. O evento não foi precedido por um terremoto. Na manhã de 10 de abril de 2020, o Anak Krakatoa começou a entrar em erupção novamente.
A erupção expeliu cinzas a cerca de 14 quilômetros, e uma nuvem secundária de cinzas atingiu cerca de 11 quilômetros. Esta erupção foi principalmente uma erupção de magma, com óbvias fontes de lava. Nenhum dano generalizado foi relatado e a erupção terminou após algumas horas. Um dos vulcões mais importantes é o vulcão Stromboli. É um tipo de vulcão bastante curioso devido às suas características únicas que o levaram a ser bastante estudado na comunidade científica. Stromboli é um dos mais longos vulcões em atividade com uma história de 2000 anos. Entre outras coisas, é caracterizada pelo fato de que aproximadamente 2/3 de sua altura total estão debaixo d'água. Seu nome é uma versão italianizada de seu nome grego, Antigo Stroboli, que significa círculo. Isso se deve ao formato de seu cume, a terceira parte do vulcão que emerge do oceano. Outro fato interessante sobre este vulcão é que ele foi declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco em 2000, juntamente com todas as Ilhas Eólias, por sua grande contribuição para o campo da vulcanologia, desde os tempos antigos, como a descoberta dos vulcanianos e estrombolianos. Stromboli é uma das Ilhas Eólias localizadas no Mar Tirreno, na Itália. Faz parte da cidade de Lipari, que por sua vez faz parte da metrópole de Messina. Embora seja verdade que o vulcão não é considerado uma grande ameaça, não podemos negar que sua instabilidade pode representar uma ameaça para os habitantes da ilha, por isso é necessário estudá-lo mais a fundo. Durante sua existência, o Stromboli tirou a vida de 11 pessoas e feriu muitas outras de várias maneiras. O número de pessoas ameaçadas por esse vulcão chega a 400, o número de pessoas que vivem no Islã. No entanto, no caso de uma erupção verdadeiramente violenta, pode colocar em risco a vida dos habitantes das ilhas vizinhas, que somam mais de 10.000 pessoas. Embora a atividade vulcânica esteja acontecendo há cerca de 2.360 anos, existem algumas erupções que se destacam. Estima-se que pelo menos 8 grandes erupções ocorreram entre 6.050 e 4.050 a.C. Em 1986, um homem se aproximou da boca da cratera quando ela entrou em erupção e, infelizmente, um pedaço de lava tirou sua vida. Por sua vez, um grupo de turistas visitava os arredores do vulcão em 2001, quando entrou em erupção repentinamente, e um pedaço de lava matou um deles. Em 2016, a atividade do vulcão aumentou significativamente e permaneceu assim até hoje. Em 21 de outubro de 2016, aconteceram várias erupções vulcânicas, mas não representaram nenhum risco significativo para a população civil. Então, em 2017, houve 4 erupções de intensidade moderada, com erupções maciças de cinzas e pequenos derramamentos de lava observados no hemisfério norte da cratera. Mesmo assim, os moradores da ilha não sofreram nenhum acidente. No primeiro semestre de 2018, o vulcão estava relativamente inativo, exceto por 2 grandes erupções sem nenhuma ameaça. Entretanto, na segunda metade do ano, algumas das aberturas do Stromboli entraram em erupção mais de 60 vezes por hora. A Defesa Civil italiana declarou estável e começou a monitorá-la mais de perto para proteger os moradores em caso de acidentes. No entanto, em 3 de julho de 2019, o vulcão entrou em erupção violentamente, expelindo fumaça espessa 3 km acima de seu ponto mais alto, expelindo cinzas, rochas e lavas. Este acontecimento resultou em uma morte e um ferido. Depois deste evento, mais 20 pequenas explosões foram registradas sem causar danos ou vítimas, e um estado de baixa atividade foi posteriormente restaurado. Com certeza, com estas informações, você possa aprender mais sobre o vulcão Stromboli e suas características. O Etna é um vulcão ativo situado na parte oriental da Sicília, entre as províncias de Messina e Catânia. É o mais alto vulcão da Europa fora da região do Cáucaso, e um dos mais altos do mundo, atingindo aproximadamente 3.357 metros de altitude, podendo aumentar gradualmente devido às frequentes erupções. A extensão total da base do vulcão é de 1.190 km², com uma circunferência de 140 km, o que faz do Etna superar em quase 3 vezes a área do vulcão Vesúvio. É um dos vulcões mais ativos do mundo, e está praticamente em constante erupção.
Ocasionalmente, o Etna pode ser bastante destrutivo, mas, normalmente, as erupções não oferecem grande risco à população que vive nas localidades próximas. A mais recente erupção ocorreu no dia 11 de fevereiro de 2002. A sua explosão repentina causou uma nuvem de fumaça com mais de 8 km de altura. Devido à recente atividade vulcânica, e ao fato de estar numa região densamente povoada, o Etna foi designado como um dos 16 vulcões mais perigosos da década, pelas Nações Unidas. O Etna era conhecido na Roma Antiga como a Etna, um nome derivado provavelmente do grego antigo Aito ou do fenício Atano. Os árabes chamavam a Montanha de Fogo. O Etna, além de ter um cone principal, tem 700 cones secundários. As frequentes e por vezes dramáticas erupções fizeram da montanha um tema recorrente na mitologia clássica, traçando-se paralelos entre o vulcão e vários deuses e gigantes das lendas do mundo romano e grego. Éolo, o rei dos ventos, teria confinado os ventos em cavernas sob o Etna. O gigante Tifão foi preso sob o vulcão, de acordo com o poeta Ésquilo, e foi a causa de suas erupções. Outro gigante, Encélado, revoltou-se contra os deuses e foi morto e sepultado sob o Etna. Dizem também que Vulcano, o deus do fogo e da forja, tinha sua fundição sob o Etna e atraiu o deus de fogo Adrano para fora da montanha, enquanto os ciclopes mantinham uma forja em que fabricavam raios para que Zeus os usasse como armas. Supõe-se que o submundo grego, Tártaro, encontrava-se abaixo do Etna. No mundo católico, acredita-se que o Etna entrou em erupção em respeito ao martírio de Santa Águeda no ano 251, fazendo com que os muçulmanos posteriormente a invocassem contra ameaças do fogo e relâmpagos. A atividade vulcânica do Etna começou há aproximadamente 500 mil anos, com erupções sob a superfície do mar, ao largo da costa da Sicília. O vulcanismo começou a ocorrer há cerca de 300 mil anos a sudoeste do cume que hoje o vulcão apresenta, para o qual se moveu há uns 170 mil anos. As erupções de então, começaram a construir o cone vulcânico principal, formando um estratovulcão em erupções efusivas e eruptivas alternadas. Há cerca de 35 mil a 15 mil anos o Etna tem gerado algumas erupções altamente explosivas, causando alguns fluxos piroclásticos importantes que deixaram extensos depósitos de glimbrita, que é uma rocha originária dos vulcões. A cinza destas erupções já tem sido encontrada em lugares longínquos como Roma, a 800 km para norte do Etna. É considerado um vulcão ativo. A última erupção ocorreu no dia 20 de julho de 2019. A montanha está a se deslocar numa direção sudeste numa velocidade de 14 mm por ano, a caminho da cidade costeira de Giarre, a cerca de 15 km do Etna. A este ritmo, que se traduz em 1,4 metros a cada 100 anos, só daqui a mais de 15 mil anos os habitantes de Giarre verão o Etna atravessar a rua. Vesúvio é um estratovulcão localizado na cidade de Nápoles, Itália, a cerca de 9 km a leste de Nápoles e a curta distância do litoral. É o único vulcão na Europa continental a ter entrado em erupção nos últimos 100 anos, embora atualmente esteja adormecido. O Vesúvio é mais conhecido pela erupção em 79 depois da era cristã, que resultou na destruição das cidades romanas de Pompeia e Herculano. Ambas jamais foram reconstruídas, apesar de seus habitantes sobreviventes e saqueadores ocasionais terem realizado diversos despojos nos escombros. A localização das cidades foi eventualmente esquecida, até serem acidentalmente redescobertas no final do século XVIII. A erupção de 79 também mudou o curso do rio Sarno e aumentou a área litorânea do entorno. O Vesúvio em si passou por diversas alterações significativas. Suas encostas ficaram desmatadas e seu pico mudou consideravelmente devido à força da erupção. Desde então, o vulcão entrou em atividade diversas vezes, sendo considerado atualmente um dos mais perigosos do mundo devido à sua tendência de erupções explosivas e à população de 3 milhões de habitantes em suas proximidades, o que faz desta região vulcânica mais populosa do mundo. O Vesúvio é designado vulcano estromboliano porque existem explosões com grande produção de cinzas e lava espessa e outras explosões, expelem com magma fluido, poucas cinzas, mas muitos gases explosivos, projetando materiais sólidos do tipo estromboliano. O Vesúvio é um vulcão misto, que se encontra nas margens de placas destrutivas, geralmente associados a arcos insulares e a cadeias de montanhas litorais.
O magma, rico em sílica, tem essencialmente origem no material da própria placa e metais. As lavas produzidas são muito viscosas e solidificam rapidamente, formando um relevo vulcânico com vertentes abruptas. Segundo outros autores, o vulcão é considerado explosivo, mas tendo em conta que, ao longo do seu período de atividade, ocorreram erupções alternadas. Os estudos da erupção de 79 foram comparados à erupção da Idade do Bronze, adiantando suposições de um possível futuro desastre. Estudos dizem que, quanto mais tempo ele permanecer adormecido, pior será a erupção. Sakurajima é um estratovulcão ativo, e antigamente era uma pequena ilha com o mesmo nome, uma das 4 grandes ilhas do Japão, e localiza-se na província de Kagoshima no sul do país. O fluxo de lava da erupção de 1914 causou a ligação da antiga ilha com a península de Ozumi. A atividade vulcânica continua a ocorrer, despejando grandes quantidades de cinza vulcânica nos arredores do vulcão. Erupções anteriores criaram uma área montanhosa de areias brancas na região. O Pico do Norte é o mais alto de Sakurajima, alcançando 1.117 metros de altitude. A montanha está localizada numa parte da Baía de Kagoshima. A superfície desta península vulcânica é de cerca de 77 km². Sakurajima está localizado na caldeira de Aira, formada em uma erupção enorme há 22 mil anos. Milhares de quilômetros cúbicos de cinzas e pumice, uma espécie de rocha vulcânica, foram expelidos, causando o colapso da câmara magmática abaixo das aberturas em erupção. A caldeira resultante possui 20 quilômetros de comprimento. Sakurajima foi formado por atividade posterior, dentro da caldeira, iniciando-se há cerca de 13 mil anos. Está posicionado a aproximadamente 8 quilômetros ao sul do centro da caldeira. Sua primeira erupção, segundo registros históricos, ocorreu em 963 a.C. A maior parte das suas erupções são estrombolianas, afetando somente as áreas do cume. A erupção de 1914 foi a mais poderosa do século XX no Japão. Fluxos de lava encheram o estreito entre a ilha e o continente, transformando-os em uma península. O vulcão havia permanecido dormente durante mais de um século, até ao evento de 1914. A erupção de 1914 começou em 11 de janeiro. Quase todos os residentes haviam deixado a ilha nos dias anteriores, em resposta a vários sismos que os advertiram de que uma erupção era iminente. Inicialmente, a erupção foi bem explosiva, gerando colunas de erupção e fluxos piroclásticos, mas após um forte sismo em 13 de janeiro de 1914, que matou 35 pessoas, se tornou efusiva, criando um grande fluxo de lava. Fluxos de lava são raros no Japão. O alto conteúdo de sílica dos magmas na região fazem com que erupções explosivas sejam mais comuns, mas os fluxos de lava em Sakurajima continuaram por meses. A ilha cresceu, engolfando diversas ilhas menores próximas, e eventualmente se tornando conectada ao continente por uma estreita faixa de terra. Partes da Baía de Kagoshima ficaram significativamente mais rasas, e as correntes marítimas foram afetadas, tornando-se mais altas. O Kilauea é um vulcão localizado no Parque Nacional de Vulcões do Havaí. Em dezembro de 2005 uma parede de rochas rompeu, causando um abismo de 18 metros à beira do mar e um rio de lava do Kilauea, que formou uma plataforma que dá continuidade à ilha. A queda de lava e rochas é a maior já registrada no Kilauea desde que entrou em erupção, em 1983. A mais recente erupção foi registrada em 7 de maio de 2018. É considerado pelos cientistas o vulcão mais ativo do mundo, de um grupo de vulcões ativos que incluem o Stromboli e o Etna na Itália, o Monte Erebo, na Antártida e o Piton de La Fournaise na França. O vulcão tornou-se uma atração turística a partir de 1840, e os empresários locais construíram vários hotéis na orla. O mais famoso é o Volcano House, o único hotel e restaurante localizado dentro das fronteiras do Parque Nacional de Vulcões do Havaí. O Monte Kilimanjaro, que significa Montanha Branca em Maasai, localizado no norte da Tanzânia, junto à fronteira com o Quênia, é o ponto mais alto da África, com uma altura de 5.895 metros, no Pico Uhuru.
Este antigo vulcão, com o topo coberto de neve, ergue-se no meio de uma planície de savana, oferecendo um espetáculo único. O monte e as florestas circundantes, com uma área de 75.353 hectares, possuem uma fauna rica, incluindo muitas espécies ameaçadas de extinção e constituem um parque nacional que foi inscrito pela Organização das Nações Unidas, na lista dos locais que são patrimônio da humanidade. O complexo do Monte Kilimanjaro com as suas florestas, tinha sido considerado uma reserva de caça pelo governo colonial alemão nos princípios do século XX, mas foi considerado uma reserva florestal em 1921, até que em 1973, foi declarado como Parque Nacional. O nome utilizado para designar a montanha no seu conjunto se escreve Kilimanjaro, em português. O Kilimanjaro é constituído por 3 cimos ou picos principais. O Shira, o Mavenzi, e Kibo, que significa manchado, por causa de uma rocha escura que sobressai por entre as neves perenes, também chamado Caivi, ou seja luminoso. Neste último reside o ponto culminante do conjunto, o Pico Uhuru. Por se encontrar na margem oriental do sul da África, o Monte Kilimanjaro, que mostra ter tido grande atividade vulcânica no Pleistoceno, não se encontra totalmente isolado na planície africana, mas está acompanhado por 3 outros cones vulcânicos, orientados num eixo sudoeste. O mais antigo, Shira, a oeste, com uma altitude de 4.500 metros, Mawenzi, a leste, com uma altitude de 5.149 metros, entre eles, Kibo, que é o mais recente, mostra ainda sinais de atividade, na forma de fumarolas. A existência de neve é consequência de sua altitude. Em setembro de 2008, uma equipe liderada pelo português Rui Fernandes, investigador do Centro de Geofísica da Universidade de Lisboa e professor na Universidade da Beira Interior, mediu com a maior precisão de sempre a altura do ponto mais alto da montanha com recurso a GPS. O resultado de 5.891,8 metros apresenta uma precisão de centímetros. O Kilimanjaro é protegido por um parque designado Parque Nacional do Kilimanjaro, classificado pela Unesco como Patrimônio da Humanidade. O desgelo das geleiras no topo do Kilimanjaro é uma realidade. Estimadas em cerca de 12 km² de extensão em 1900, recobrem hoje somente 2 km², ou seja, o monte perdeu 80% de sua neve. O aquecimento geral da Terra explica este fenômeno, embora outros elementos possam ter influência. O documento, Case Studies on Climate Change, publicado pela Unesco em junho de 2007, estabelece a relação entre o aquecimento global e o desaparecimento dos glaciares do topo do Kilimanjaro. Chimboraço é um estratovulcão do Equador. É a mais alta montanha do país e do mundo, se medida desde o topo até ao centro da Terra. Está situado na província de Chimboraço, culminando a 6.263 metros de altitude e situa-se perto de Rio Bamba, a cerca de 180 quilômetros ao sul de Quito. É o pico mais alto dos Andes equatoriais, dominando uma região de 50.000 km², e apresentando uma base de 20 km de diâmetro. É o 17º monte de maior proeminência topográfica do mundo. Até o início do século XIX, Chimboraço era considerado a mais alta montanha do planeta, a partir do nível do mar, e tal reputação levou a diversas tentativas de escalada jamais atingida por um ser humano. Ao britânico Edward Whymper, e aos irmãos Louis e Jean-Antoine Carrel, cabe a honra, em 1880, de serem os primeiros a atingir o cume do Chimboraço. Diversas pessoas duvidaram de tal feito, e Whymper escalou o vulcão mais uma vez no mesmo ano, em companhia dos equatorianos David Beltrán e Francisco Campanha. Sua última erupção data de mais de 10.000 anos, sendo assim considerado extinto. O vulcão é apelidado de Taita Chimborazo, ou seja, Papai Chimboraço, com a mãe sendo apelidada de Mama Tumburaua. O cume do Chimboraço é o ponto da superfície terrestre mais afastado do centro da Terra, sendo o mais alto quando medido pela distância do centro do planeta em relação a seu topo, em vez do nível do mar, e não o cume do Monte Everest, devido ao fato de o planeta ser ligeiramente mais achatado em direção aos polos do que na linha do Equador, o que faz com que o diâmetro no Equador seja 43 km maior do que o diâmetro de polo a polo. O nosso planeta tem o formato de esfera achatada.
O Chimborazo dista 6.384,4 km do centro da Terra, e o Everest 6.382,6 km, o que resulta numa diferença de 1,8 km. Mauna Loa é um vulcão que se situa na Ilha Havaí, uma das ilhas do arquipélago do Havaí. É, em volume, o maior vulcão em escudo na Terra, atingindo os 4.169 metros de altitude e 90 quilômetros de largura. É ultrapassado em altitude pelo Mauna Kea, na mesma ilha, que é, todavia, um vulcão inativo ou em fase pós-escudo. Trata-se de um vulcão pouco inclinado, possuindo no seu interior um lago constituído de lava fundida incandescente. Ocasionalmente a lava sobe, transbordava sob a forma de escoadas rápidas e fluídas que podem atingir grandes distâncias, queimando tudo por onde passam. Crê-se que o vulcão Mauna Loa está ativo há pelo menos 700 mil anos e terá emergido do fundo do mar há 400 mil anos, embora as mais antigas rochas datadas não tenham mais de 200 mil anos. Entrou em erupção no dia 27 de novembro de 2022, 38 anos após sua última erupção, em 1984. Contam-se 33 erupções do Mauna Loa em tempos históricos. Nenhuma erupção recente causou mortes, mas as de 1926 e de 1959 destruíram várias aldeias, e a cidade de Hilo está parcialmente construída sobre as correntes de lava de finais do século XIX. Por causa dos perigos que corre a presença humana na região, o Mauna Loa é parte do programa Vulcões da Década, que motiva o estudo dos mais perigosos a nível mundial. O Mauna Loa tem sido intensamente estudado pelo Observatório Havaiano de Vulcões desde 1912. As observações da atmosfera são recolhidas pelo Observatório Mauna Loa, localizados perto do topo do vulcão. O Parque Nacional dos Vulcões do Havaí cobre o cume e a encosta sudeste do vulcão e inclui ainda o Kilauea. O magma provém de um ponto quente do manto terrestre muito abaixo da ilha, o qual é responsável pela criação da cadeia de ilhas do Havaí, há dezenas de milhões de anos. Pensa-se que o lento fluxo da placa tectônica do Pacífico conduzirá eventualmente ao afastamento deste ponto quente, e extinguir-se-á dentro de 500 mil anos a 1 milhão de anos. A caldeira de Yellowstone é uma caldeira vulcânica situada no Parque Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos, por vezes designada como supervulcão de Yellowstone. Yellowstone é considerado um supervulcão, pois uma possível erupção sua poderia durar semanas provocando efeitos globais, que persistiriam por meses ou até por anos. Sua cratera tem 90 km de extensão, e sua caldeira é 40 vezes maior do que a do Monte Santa Helena, sendo que boa parte de seu magma é eruptivo. O vulcão e sua caldeira situam-se no Parque Nacional de Yellowstone, que ocupa grande parte da região noroeste no Wyoming, além de pequenas partes dos estados de Idaho e Montana, nos Estados Unidos da América. Uma erupção de tal magnitude teria efeitos catastróficos em todo o planeta. Agora pasmem. Seus efeitos durariam décadas para se normalizar e trariam mudanças bruscas na Terra, desde a morte de milhões de pessoas à extinção em massa de plantas e animais. O vulcanismo em Yellowstone é relativamente recente, com caldeiras que foram criadas durante grandes erupções que ocorreram 2,1 milhões, 1,3 milhões e 630 mil anos atrás. As caldeiras situam-se sobre um ponto onde a luz, o calor, o magma do manto sobe para a superfície. Enquanto o ponto quente de Yellowstone está agora sob o planalto de Yellowstone, ajudou a criar a planície oriental do rio Snake, a oeste de Yellowstone, através de uma série de grandes erupções vulcânicas. O ponto quente parece mover-se através do terreno na direção leste-nordeste, mas na verdade ele é muito mais profundo do que o terreno e permanece parado enquanto a placa norte-americana se move para oeste-sudoeste sobre ele. Ao longo dos últimos 18 milhões de anos, esse ponto quente gerou uma sucessão de erupções violentas e inundações menos violentas de lava basáltica. Juntas, essas erupções ajudaram a criar a parte oriental da planície do rio Snake, de uma região que já foi montanhosa. Pelo menos uma dúzia dessas erupções foram tão maciças que foram classificadas como supererupções. As erupções vulcânicas às vezes esvaziam seus estoques de magma com tanta rapidez que a Terra sobreposta colapsa na câmara magmática esvaziada, formando uma depressão geográfica chamada caldeira.
O remanescente mais antigo de caldeira identificado se aproxima da fronteira, perto de McDermott, embora existam pilhas vulcanoclásticas e falhas arqueadas, que definem complexos de caldeiras com mais de 60 km de diâmetro no grupo Karmax, do sudoeste do centro do Yukon, no Canadá, que são interpretadas como formadas há 70 milhões de anos pelo ponto quente de Yellowstone. Os restos de caldeiras progressivamente mais jovens, mais agrupados em vários campos vulcânicos sobrepostos, se estendem da fronteira nevada Oregon pela planície oriental do rio Snake, e terminam no platô de Yellowstone. Uma dessas caldeiras, a caldeira de Brunial-Jarbidge, no sul de Idaho, foi formada entre 10 e 12 milhões de anos, e o evento derramou 1 metro de cinzas a 1.600 quilômetros de distância, no nordeste de Nebraska, sendo que causou a morte de grandes rebanhos de rinocerontes, camelos e outros animais. O United States Geological estima que existem 1 ou 2 grandes erupções formadoras de caldeiras e 100 ou mais de erupções de extrusão de lava por milhão de anos. O termo vagamente definido supervulcão foi usado para descrever campos vulcânicos que produzem erupções vulcânicas excepcionalmente grandes. Assim definido, o supervulcão de Yellowstone é o campo vulcânico que produziu as últimas 3 supererupções do ponto quente de Yellowstone. Também produziu uma erupção menor adicional, criando o West Thumb Lake há 174 mil anos. A segunda maior supererupção formou a caldeira de Yellowstone há 630 mil anos. Erupções não explosivas de lava e erupções explosivas menos violentas ocorreram na caldeira de Yellowstone e perto dela desde a última supererupção. O fluxo de lava mais recente ocorreu cerca de 70 mil anos atrás, enquanto uma erupção violenta escavou o lado oeste do lago Yellowstone cerca de 150 mil anos. Explosões de vapor menores também ocorrem. Uma explosão de 13.800 anos atrás deixou uma cratera de 5 km de diâmetro em Mary Bay, na margem do lago Yellowstone, localizado no centro da caldeira. E então? Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like e seu valioso comentário. Obrigado por assistir, e até nosso próximo vídeo.